Boa noite, igreja. Tá fraco. Boa noite, igreja. Boa noite. Paz seja convosco, amém? Amém? Lembrando aos irmãos também que domingo, não sei se o pastor Anderson avisou, temos o almoço beneficente, logo depois do culto com Santa Ceia. Irmãos, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura. Aleluia. Eu pensei que eu não ia te encontrar hoje aqui, porque algumas pessoas no dia 31, dia 1º, saíram, foram viajar, receberam família, eu recebi família do bispo, e aí a gente fica um pouco cansado. Mas o Senhor nos ajudou e nós estamos aqui nesta noite, amém? Renovou as nossas forças. Quem está com as suas forças renovadas, levanta a mão e dá glória a Deus. Aleluia. Vamos começar o ano na presença do Senhor, com Santa Ceia. Irmãos, lembrando que quarta-feira que vem começa a campanha, buscando o poder do Espírito Santo. E quando a gente tem poder do Espírito Santo, a oração fica mais poderosa, a nossa fé fica mais intrépida, mais ousada. Nós enfrentamos o inferno com mais determinação, sem medo, mas com ousadia. E os milagres são maiores. A quantidade de milagres se multiplica. Então não perca, vamos iniciar 2019 na presença do Senhor, buscando esse poder. Quem é batizado no Espírito Santo aqui? Levanta a mão. Quem já é batizado no Espírito Santo? Pois é. Então venha para que você possa ser renovado. Amém? O poder do Espírito Santo, nós temos que fazer a manutenção dele. E uma campanha como essa vai trazer essa renovação. Quem ainda não é batizado no Espírito Santo? Levanta a mão. Você será nesta campanha em nome de Jesus. Amém? Quem crê, diga amém. Amém. Aleluia. Irmãos, o batismo com o Espírito Santo é para todos. E os dons também. Logo depois do batismo com o Espírito Santo, você recebe dons. Então, se você quer um dom espiritual da parte de Deus, primeiro você tem que ser batizado no Espírito Santo. Então, nós estaremos aqui nessas 7 quarta-feira, iniciando a partir de quarta-feira que vem. Então, nós vamos pegar aí mês de janeiro e o mês de fevereiro todinho, antes do carnaval. O carnaval esse ano é em março, né? E em março, nós teremos aqui no período de carnaval a celebração. Então, se você não vai viajar no carnaval, você vai ficar em Itaguaí, você vai ficar aqui conosco, venha, nós teremos aqui a nossa celebração no período todo de carnaval e a presença do pastor Rodrigo Almeida. Quem lembra do pastor Rodrigo Almeida? Levanta a mão. É aquele que pregou no encontro de casais, que pregou aqui domingo à noite, cheio do Espírito Santo, já está confirmada a presença dele aqui conosco no período de celebração. Nós fechamos com chave de ouro, né? Esse ano de 2018. Nós ungimos aqui os nossos líderes. E se você estava trabalhando ou viajando, fale com o seu pastor para que você seja ungido. A unção de delegação de autoridade para exercer tudo aquilo que o Senhor já preparou em 2019. No último domingo aqui, a pastora Cíntia ministrou pela manhã sobre gratidão a Deus por tudo que o Senhor tem feito por nós. Que benefícios, né? Quais são os benefícios? O que daremos ao Senhor por todos os seus benefícios? E à noite o bispo também trouxe uma palavra muito pertinente sobre o reconhecimento da glória de Deus, que somente a Ele pertence toda a honra, toda a glória e toda a majestade. E no dia 31, nós recebemos aqui a chave da vitória, amém? Aleluia. Quem recebeu a chave aí? Levanta a mão. Eu tive uma experiência muito forte no dia 31, quando o bispo estava orando por aquela chave, representando, simbolizando aquilo que Deus estava nos dando na dimensão espiritual. E eu tive uma visão muito grande, eu tive uma presença, eu recebi uma presença de Deus muito grande. Irmãos, eu estou numa expectativa muito grande. A minha chavinha está comigo, ninguém toca nela. Aleluia, né? Deus é bom. Então foi maravilhoso o nosso final de ano. E nós estamos aqui, na primeira quarta-feira do ano, na presença do Senhor, na Eucaristia, na mesa de Deus. Você é um bem-aventurado. Diga para o teu irmão que está do teu lado: tu és um bem-aventurado, irmão. Aleluia. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, nesta noite, no capítulo, em Ezequiel, amém? Capítulo 28. Antes da ministração da Santa Ceia, vamos ouvir a palavra, alimentar a nossa alma e nos preparar para este momento tão maravilhoso. Ezequiel 28, 13. Abra aí, por favor. Ezequiel 28, quem achou?
Quem não achou, diga: espere por mim. Ezequiel é um livro difícil, um pouquinho difícil realmente de achar. Vou dar um tempinho para você encontrar, amém? Perto de Jeremias, Ezequiel é perto de Jeremias. Acharam, igreja? Nós vamos ler aqui na segunda parte do versículo, tá? Depois da palavra esmeralda. Diz assim: de ouro, no versículo 13, a parte B. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles... Você achou o versículo? Isso, então vou repetir. Na parte B do versículo. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Feche seus olhos. Abba, Pai, nós te louvamos nesta noite pela presença poderosa, maravilhosa, santa do Espírito Santo, Deus Espírito Santo, que está entre nós. A sua glória já está aqui neste lugar. A tua presença, a tua unção, fala aos nossos corações, prepara a nossa alma, o nosso espírito, Senhor, todo o nosso ser, para participar desta mesa santa, da Eucaristia, da Santa Ceia do Senhor. Obrigado, Senhor, por este momento e que nós possamos tão somente ouvir a tua voz e sairmos daqui ricamente abençoados. Em o nome de Jesus, que toda a igreja diga amém. Amém. Irmãos, quarta-feira, quando nós fechamos a nossa campanha aqui, conquistando as portas do inimigo, possuindo as portas do inimigo, nós fechamos aqui com uma pergunta. Eu não sei se você lembra. A pergunta foi: por que Satanás se desespera quando começamos a louvar a Deus? Nós falamos sobre o louvor intercessório. Quem estava quarta-feira passada aqui? Levante a mão. Bastante irmãos, graças a Deus. Inclusive o nosso baixista, o irmão Bira. Cadê ele? Está aí, Bira? Ali. Ele teve uma experiência muito forte depois de quarta-feira. Ele me contou, ele toca e canta. Ele é músico. E ele, quando ele está no devocional dele, ele pega o violão e ele começa a dedilhar e louvar a Deus de forma espontânea. Aquele louvor espontâneo. E aí ele disse para mim: pastor, eu nunca tinha orado uma oração de guerra cantando, como foi ministrado na quarta-feira sobre o louvor intercessório. E ele disse, começou a cantar, ele começou a exercitar aquilo que ele aprendeu na quarta-feira e começou a fazer uma oração de guerra cantando com o seu violão. Era uma certa hora da noite, já de madrugada, sua esposa já estava dormindo. E ele ficou porque ele tem um tio, ele tem um parente dele que está num momento muito difícil, debaixo de uma opressão maligna muito grande, precisando de uma libertação, precisando de cadeias serem quebradas na vida dele. E então ele, lembrando desse parente, ele começou a orar e fazer um louvor intercessório, cantando uma oração de guerra pela vida do seu parente. E de repente, ele falou: pastor, eu nunca tive essa experiência. De repente eu senti como se alguém tivesse se posicionado na minha frente. Uma presença estranha, que deu um certo medo, uma certa inquietação. Tanto que ele tinha tanta certeza que alguém chegou perto dele, que ele abriu os olhos. Ele estava orando de olhos fechados, ele abriu os olhos, olhou para um lado, olhou para o outro, e não tinha ninguém. Voltou a orar, aquela presença novamente. Então ele disse assim: pastor, eu continuei louvando, até que aquela coisa ruim, aquela presença ruim, se afastou. O que aconteceu com o irmão? O que aconteceu com o irmão foi aquilo que nós temos aprendido aqui nessas campanhas. Que quando nós estamos intercedendo por alguém, Satanás que está lá, aquele demônio, aquela entidade que está amarrando aquela pessoa, é como se ele tivesse tomado um soco no rosto, um tapa, uma pancada na cabeça. Quando a gente começa a orar, eles são acorrentados, eles são amarrados, eles são repreendidos no mundo espiritual. O Senhor manda reforços, o Senhor manda um exército, o Senhor libera poder. Através da oração, Deus libera poder para que o que está oprimido por Satanás seja liberto. Para que aquele que está cego na escuridão, na cegueira espiritual, a luz de Cristo brilhe. Para que aquele que está doente seja curado. Deus estabeleceu a oração e o louvor como um método, um caminho, uma metodologia para operar, para agir,
Pastor, ele poderia agir de uma outra forma, sem oração? Sim, Deus é poderoso, ele pode fazer da forma que ele quer, da maneira que ele quer. Mas ele mesmo estabeleceu o louvor, ele mesmo estabeleceu a adoração, ele mesmo estabeleceu a oração para que o poder dele fosse liberado. E naquele momento o poder de Deus foi liberado, e aquele demônio que estava prendendo lá o parente do irmão aqui, partiu para cima, não é? Quem é que está orando? Quem é que está me amarrando? Quem é? Em outras palavras, vamos conjecturar. Quem é que está me acorrentando? Ah, é o baixista lá da Igreja Nova Vida. E o demônio, aquele que estava lá, que tomou pancada, e que o poder de Deus chegou lá através da oração e do louvor intercessório do irmão, veio impedir, tipo assim, uma retaliação, vamos dizer assim, uma ameaça, para ele parar de orar, para ele parar de interceder. Mas graças a Deus ele perseverou e aquele demônio teve que cair por terra. Quem teve que parar, a Bíblia diz, resistir ao diabo, quem teve que fugir foi ele. Então eu disse para ele, você está no caminho certo. Essa experiência mostra que você está no caminho certo. Continue intercedendo pelo seu parente através do louvor intercessório. Então a pergunta é, por que Satanás se desespera tanto quando nós começamos a louvar a Deus? Aí nós respondemos aqui com 3 perguntas. Primeiro, porque ele já viveu no céu e sabe o poder da adoração. Você pode repetir comigo? Vamos lá, 1, 2, 3. Porque ele já viveu no céu e sabe o poder da adoração. Nós acabamos de ler aqui um texto. Lembra quando nós aprendemos aqui sobre a lei da dupla referência? Deus está fazendo aqui a lei da dupla referência. Ele está falando sobre o rei de Tiro e ao mesmo tempo ele está falando sobre Satanás. Ele está usando o rei de Tiro, mas está falando sobre Satanás. É a lei da dupla referência. Ele está dizendo aqui que esse demônio, aqui diz assim, eu vou ler uma outra tradução do versículo que nós acabamos de ler. Diz assim, obra dos teus tambores e dos teus pífaros estavam em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Segundo os teólogos, eu não posso confirmar isso, irmãos, porque eu não tenho mais base bíblica. Isso é uma vertente teológica. Segundo um caminho, uma teologia de alguns teólogos, eles acreditam que o Lúcifer era líder do louvor no céu. Por causa desse versículo. Por causa desse versículo, ele que ministrava os louvores, ele era o maestro, ele era o líder. Porque na tradução do estudo da Bíblia, de estudo pentecostal, diz assim, a obra, na nossa Bíblia Shed, que eu acabei de ler, diz assim, de ouro se te fizeram os engastes, falando sobre ele, Lúcifer. Quando Deus criou Lúcifer, porque a palavra Lúcifer significa aquele que brilha, ele era um anjo de glória, ele era um anjo de luz. Na sua rebelião, ele se transformou em Satanás, o adversário de Deus. Mas antes da rebelião, olha o que a Bíblia fala sobre ele. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, ele, Lúcifer, foram eles preparados. O quê? Os engastes e os ornamentos de ouro. Na tradução da Bíblia de estudo pentecostal diz assim, a obra dos teus tambores e dos teus pífaros estavam em ti, no dia em que foste criado foram preparados. Então está dizendo que a música, que o louvor, que a flauta, que o som da flauta e o ritmo dos tambores foram preparados no dia que ele foi criado. Por isso que algumas pessoas, alguns teólogos acham e acreditam que Lúcifer, antes da rebelião, ele esbanjava conhecimento musical, porque o som da flauta, o som dos tambores estavam nele. Foram criados, toda aquela música, foram criados o som musical, quando ele foi criado no mesmo momento, na mesma hora. Em Isaías capítulo 14, não precisa abrir, diz assim, falando sobre ele, sobre Lúcifer, presta atenção aqui, é uma outra lei da dupla referência, fala de um rei, mas está falando dele. Diz assim, derribada está na cova a tua soberba, Lúcifer, e também o som da tua harpa. O som da tua harpa. Então tudo aqui indica que Lúcifer tinha uma harpa. Por baixo de ti uma cama de vermes, e os vermes são a tua coberta.
falando da sua rebelião, falando da sua maldade. E ele continua: como caíste do céu, Jesus disse, vi Satanás caindo como um relâmpago. Não é? Isaías já profetizou isso 1000 anos antes. Ele diz: como caíste do céu, ó estrela da manhã. Esta palavra estrela da manhã aqui não significa, irmãos, algumas pessoas falam, mas o estrela da manhã não é Jesus? Não, aqui está falando, é que a versão em português às vezes muda um pouco por causa do vocabulário, mas está dizendo, ó brilhante, está falando sobre o nome próprio de Lúcifer. Aí continua, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Então aqui ele fala da Babilônia, ele fala do Império Babilônico, que foi rebaixado depois de ter sido exaltado. Ao mesmo tempo, ele está falando sobre Satanás, que tentou se exaltar contra Deus e foi rebaixado até o inferno. Mas o que eu quero trazer nesses 2 versículos é que tanto Ezequiel como Isaías, quando fala de Lúcifer na sua criação, ele fala de pífaros, que são flautas, ele fala de som musical, ele fala de tambores, ao som de tambores, ele fala de harpa. Por isso que alguns teólogos acreditam, eu não posso confirmar isso, irmãos, porque a Bíblia não nos dá mais conteúdo. Então é apenas uma teoria de que Lúcifer era o líder do louvor no céu. E ele sabe, portanto, sendo um daqueles anjos que participou lá no céu, dos louvores a Deus, da glória de Deus, porque a Bíblia diz que até hoje existe um coro celestial. Isaías teve uma visão do céu, e ele diz que um grande coro celestial canta o que para Deus? Santo. Vamos repetir? 1, 2, 3. Santo, santo é o Senhor. Aleluia. Então Lúcifer, ele viveu esse clima, ele viveu esse ambiente, ele sabe o poder da adoração, o quanto há poder, o quanto há majestade, o quanto Deus se apresenta no meio dos louvores. Segundo, ele sabe que a adoração que damos a Deus, quando louvamos e intercedemos, neutraliza o seu poder. Ele tem consciência disso. Por isso que ele faz de tudo para impedir o louvor da igreja. E nós contamos aqui 4 histórias, quarta-feira passada, sobre pessoas endemoniadas, pessoas atacadas por demônios, que foram libertas quando os pastores, quando os líderes, os líderes, ministros de louvores, músicos, cantores e os pastores da igreja, começaram a cantar e louvar, orações intercessórias, orações de guerra. As pessoas foram completamente libertas. Tem um caso que eu contei semana passada que o pastor nem repreendeu. Ele nem fez uma oração repreendendo, ele começou a cantar e o demônio que estava possuindo uma garota de 14 anos teve que sair e a menina ficou completamente liberta. Então ele sabe, eu vou repetir, que a adoração que damos a Deus, quando louvamos e intercedemos, neutraliza o seu poder. Terceiro, ele detesta, ele odeia, ele abomina a adoração. Por saber que quando cantamos a Deus, quando adoramos a Deus, ele sabe que essa arma, principalmente quando nós cantamos a palavra de Deus, quando nós cantamos versículo bíblico, ela se torna uma arma poderosa contra ele, derrubando toda a hierarquia satânica. Não importa o tamanho do demônio, não importa se é um demônio territorial, se é um demônio de família, se é um demônio de uma região, de uma nação, se é um principado, se é uma potestade, se é um dominador do mal, não importa. Nessa hierarquia, o louvor derruba do maior ao menor. Vocês estão entendendo, igreja? Quem está entendendo, levanta a mão e dá glória a Deus. O salmista, no Salmo 22, 3, diz assim: contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Deus é entronizado no meio dos louvores. Deus se manifesta no meio dos louvores. Deus desencadeia o seu poder, a sua glória. Quando nós começamos a cantar ao seu santo nome, quando nós começamos a cantar e glorificar a sua pessoa bendita, os seus atributos, como o bispo pregou no domingo à noite, os atributos de Deus,
Vamos pagar tributos a Deus, diz a palavra. Quando nós começamos então a entoar e cantar, seja uma oração de guerra, uma oração de louvor, de adoração, Deus então se faz presente com a sua glória. A adoração prepara um trono para Deus. Vou repetir, a adoração prepara um trono para Deus. Quando você adora a Deus, você lá na tua casa, você prepara um trono para Deus lá na tua casa, lá na tua alma, lá no teu coração. Quando você canta aqui numa adoração coletiva, como nós fazemos na igreja, nós estamos preparando. Por que que em todas as igrejas, praticamente todas as igrejas do mundo todo, primeiro vem o louvor? Não é assim? Pelo menos todas as igrejas que eu conheço, primeiro vem o louvor, porque o louvor prepara o ambiente para Deus agir. O louvor prepara o ambiente para Deus lavar a nossa alma, curar o nosso espírito, libertar as cadeias, curar os enfermos. Quantas pessoas no meio do louvor são curadas? Quantas pessoas no meio do louvor são libertas? Quantas pessoas nem terminou o culto, a palavra nem foi ministrada, e a pessoa já foi abençoada. Você pode dar glória a Deus? Eu dei uma engasgadinha, espera um pouquinho. Muito bem, irmãos. Então a adoração prepara um trono para Deus, para Ele se assentar no meio do seu povo. E quando Deus está presente, quando o Senhor está entronizado no meio do seu povo, toda a obra de Satanás é derrubada. Toda a obra é derrubada. Não importa o que fizeram contra você. Não importa se foi feitiço, não importa se foi bruxaria. Diz aí o olho gordo, né? Diz o brasileiro, olho grande, olho mau, sei lá o quê. Pode ser tudo quanto é olho. Todos terão que cair por terra em nome de Jesus. No seu louvor, na sua adoração, a vitória vem junto. Aleluia. Irmãos, é no louvor que a luz dispersa as trevas. É no louvor que todo mal tem que cair por terra. E foi esse tipo de adoração, foi esse tipo de louvor que quebrou as cadeias onde Paulo e Silas estavam. Lembra que o bispo falou isso domingo à noite? Abra sua Bíblia rapidamente em Atos capítulo 16, versículo 21. Eu quero que você leia esse versículo comigo, que é muito importante, para que você se conscientize, mais do que você já tem consciência, da importância do louvor. Atos capítulo 16, versículo, vamos ler alguns versículos. Eu quero que você abra para que você possa acompanhar junto comigo, ok? Se você por algum motivo não trouxe a sua Bíblia, leia com o irmão que está do teu lado, mas leia comigo. Eu vou ler e você vai acompanhando silenciosamente. Vamos lá, Atos 16, quem achou? Quem achou, diga glória a Deus. A Sociedade Bíblica colocou assim na minha Bíblia: Paulo e Silas açoitados e presos. Amém? Então vamos lá. Atos capítulo 16, versículo 19. Diz assim: vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, aos juízes, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Você sabe dessa história? Paulo e Silas estavam numa cidade chamada Filipos, ministrando a palavra, evangelizando como missionários, uma cidade da Macedônia. E de repente eles estavam evangelizando e eles foram para a igreja, para o momento da oração. E uma jovem adivinhadora, possuída por um demônio de adivinhação, que dava muito dinheiro aos seus senhores, aos seus donos, aos seus patrões, começou a segui-los no meio da estrada. E foi seguindo e falando um monte de coisa atrás dele. Eis aí os servos do Deus Altíssimo. E perturbando a vida de Paulo e Silas. Você sabe que Paulo era colérico, né, irmão? Paulo era esquentadinho, igual a pastora Márcia esquentadinha. Era colérico. E aí o que aconteceu? Paulo virou e repreendeu o demônio imundo que estava sobre ela. A menina ficou liberta, parou de adivinhar.
Irmãos, antes da minha mãe se converter, escuta só essa história. Como é que bate com essa história bíblica? Antes da minha mãe se converter, na minha cidade, no interior de São Paulo, tinha o hábito do jogo de bicho. Tinha esse hábito, era uma tradição muito enraizada lá, jogo do bicho. Sabe o que os vizinhos faziam quando eu era adolescente? Os vizinhos iam lá na minha casa perguntar para minha mãe o que ela tinha sonhado aquela noite para jogar lá no jogo do bicho. Aí a minha mãe dizia, ó, joga no porco, sei lá o quê, joga no cavalo, joga... E as pessoas que consultavam a minha mãe ganhavam. Depois ela dava um trocadinho para ela. E ela ficava toda feliz com o trocadinho. Eu me converti. E um dia, orando pela minha mãe, eu falei, gente, quando eu li essa passagem aqui, eu falei, caramba, é um espírito de adivinhação, porque a minha mãe todos os dias sonhava. Todos os dias. E era todo dia alguém lá perguntando para minha mãe, Dona Eli, minha mãe chama Eli, Dona Eli, qual é o bicho hoje? Ah, o bicho é X. E pum, ganhava. Aí eu falei, meu Deus, a minha mãe tem um espírito de adivinhação. Comecei a orar e jejuar, orar e jejuar, orar e jejuar, orar e jejuar. Minha mãe ainda não é convertida. Um dia eu liguei para minha mãe. Mãe, como é que a senhora está? Aquela conversa de mãe para filha, preocupada, né? A senhora está bem e tal. No meio da conversa, minha mãe falou assim, Márcia, fala a verdade para mim. Você está orando por mim? Aí eu falei, claro, mãe, todos os dias eu oro pela senhora. Mas você está orando de forma diferente. Falei, como assim? Porque eu parei de sonhar. Você pode dar glória a Deus? Assim, eu parei de sonhar. Eu falei, louvado seja o nome do Senhor. Mas eu fiquei quietinha. Eu falei, mãe, parou? Eu fiquei quietinha, porque senão eu ia tomar um puxão de orelha. A minha mãe nunca mais sonhou, nunca mais adivinhou nada. E depois se converteu para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Aleluia. Então, aconteceu a mesma coisa. A mulher perturbando Paulo se irritou, falou, demônio imundo, sai dela. Pum, saiu. A moça parou de adivinhar. Os homens, os seus senhores, pararam de lucrar. Aí levantaram uma acusação contra ele, porque eram romanos, e eles foram presos, né? Então vamos volta aí no versículo 22. Levantando-se a multidão, unida contra eles, e os pretores aqui são os juízes, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com vara. E depois de lhes darem muito açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Eles fizeram igual nós fizemos aqui no dia 31. Meia-noite nós estávamos cantando ao Senhor. Aleluia. De repente sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de... Eu vou ler de novo o versículo 25, leia 26, todo mundo junto, 1, 2, 3. De repente, sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de... Por que aconteceu isso, igreja? O que levou Paulo e Silas receberem essa bênção? Tremeu o lugar, eles começaram a cantar, eles estavam amarrados no tronco, açoitados, feridos, mas a dor que eles estavam sentindo, a rejeição, a injustiça, o momento difícil não os impediu de adorarem a Deus. É como se eles estivessem lembrando do que Israel viveu no passado. Lembra de Jericó? Quando o povo cantou e gritou, quando eles cantaram e gritaram e fizeram barulho com os tambores, as muralhas vieram abaixo. Aleluia. Josafá, lembra? Josafá ganhou uma guerra só marchando e louvando e gritando a Deus. Venceu um exército inteirinho só no louvor. Oh, glória! Aleluia! E aí, de repente, eles devem ter lembrado, não sei, quem sabe eles devem ter lembrado e começaram a cantar a Deus a plenos pulmões. Por que a plenos pulmões? Bem alto, um louvor bem alto. Eles eram pentecostais. E por quê? Por que a gente sabe disso? Porque a Bíblia fala que os outros companheiros, ali os outros presos, estavam ouvindo eles. De repente, o lugar que eles estavam tremeu. Tremeu pela presença de Deus. Tremeu pela glória de Deus. Porque os louvores
cria um trono para Deus. O louvor desencadeia o poder de Deus. E aquele lugar tremeu, houve um grande terremoto, as portas da prisão se abriram, irmãos. Então eu quero que você entenda que o louvor da igreja é uma arma poderosa contra o inferno, contra as doenças, contra a depressão, contra as cadeias, contra o desemprego, contra a tristeza. Quanto mais você louvar, mais vitória você terá na tua vida. Aleluia, os hinos de guerra, o louvor intercessório, eles afastam, eles amarram, eles acorrentam, e mais, eles abrem o caminho para o evangelho, porque diz que a família toda do carcereiro foi salva. Ele se converteu e toda a sua família, porque ele viu o poder de Deus. Ele viu as cadeias se abrindo sozinha. Então, uma das armas mais eficazes que nós temos para impedir o Satanás de avançar contra nós, de amarrar a nossa família, de impedir as nossas bênçãos, é cantando o hino para Deus, hinos da igreja, que tem o poder de libertar os cativos da garra de Satanás. Hinos antigos escritos, não importa. Ah, pastora, esse hino é muito antigo. Irmãos, se o hino foi feito no momento de inspiração do Espírito Santo, ele pode ter 1500 anos. Ele vai ungir, ele vai trazer a presença de Deus, ele vai ungir a nossa cabeça. Não importa se é um louvor antigo ou se é um louvor atual. Se foi feito debaixo da inspiração do Espírito Santo, ele tem poder de quebrar todas as cadeias, de ungir a nossa cabeça. Tem um testemunho de um pastor que diz assim, vou ler rapidinho o testemunho dele. Conta um pastor que estava passando uma grande luta e Deus tocou seu coração com palavras de um hino antigo que diz: Deus cuidará de ti. Você conhece esse hino? Deus cuidará de ti. O louvor o levou às lágrimas, aliviando toda a dor e todo o peso. O louvor é uma psicoterapia. Quem canta, quem louva não precisa fazer terapia, não precisa tomar antidepressivo, não precisa tomar remédio para dormir. O louvor é terapêutico. Liberta a alma, liberta o espírito, joga Satanás por terra, aleluia, e atrai a presença poderosa do Espírito Santo. Oh, glória! Então nós vamos continuar cantando, para que o poder de Deus possa arrebentar em 2019 todas as cadeias do diabo, que prende a mente das pessoas, que prende a alma das pessoas. Aquela pessoa que você orou, que você evangelizou, mas não conseguiu chegar aqui na igreja, em 2019 ela chegará, pelo poder do nome de Jesus, porque você vai abrir a tua boca e vai cantar, e vai louvar, e vai orar cantando, e não vai perder mais tempo na sua vida, amém? Porque quem fica com a boca fechada está perdendo tempo, e nós vamos iniciar essa campanha a partir de quarta-feira. Você viu o testemunho? Irmãos, eu tenho aqui nessa pasta aqui todas as minhas mensagens. E todos os testemunhos que me deram. Eu tenho vários testemunhos aqui, que eu vou começar a dar a partir de quarta-feira. Vários. De pessoas que fizeram a campanha, que foram perseverantes, porque a campanha é bíblico. Está lá, 7 mergulhos, 7 voltas, é bíblico. Tem uma base bíblica. E a campanha estimula a nossa fé. Faz a gente ter compromisso na igreja. O pastor Anderson falou que um dos testemunhos que marcou mais ele foi do irmão aqui, para mim também. A irmã falou que estava doente e foi curada na campanha, e o outro fez a campanha pelo irmão que estava em depressão, não tomava banho, não dormia, não comia, e hoje ele já está trabalhando, comendo, dormindo, vivendo. Oh, glória, aleluia! Então, irmãos, essa campanha vai arrebentar. Oh, glória! As cadeias do diabo. Não importa quantas são, todas cairão por terra em nome de Jesus. Eu estou muito animada, eu estou muito, muito feliz com essa campanha, com essa inspiração, porque eu sei que algo poderoso vai acontecer. Aleluia, aleluia. E nós vamos começar hoje, amém? Nós vamos começar hoje, nós vamos nos preparar. Presta atenção, essa mesa aqui não é da Igreja de Nova Vida, essa mesa é do Senhor Jesus, amém? Então, irmãos, presta atenção, não importa se você é de uma outra igreja, se você está nos visitando, essa mesa é para todos, para todos. É um ato espiritual que nós faremos agora, recebendo o corpo e o sangue do Mestre. É um momento muito especial, muito solene. Pastora, quais são os pré-requisitos? Confissão de pecado, confessa os seus pecados, faz um check-up.
Esse é o pré-requisito mais importante que você precisa ter nesta noite. E aí você estará pronto para participar. Se você não tem uma experiência com Jesus, não conhece Jesus, não sabe nada, então você pode deixar os elementos passarem, porque você não vai entender. Mas se você tem fé, se você conhece o Senhor, essa mesa é para você, essa mesa é para nós. Então eu vou pedir que você fique de pé. Eu vou chamar, por favor, os pastores aqui, os obreiros que vão servir, nós vamos nos preparar. Mas antes nós vamos cantar, amém? Nós temos um tempo aqui, ó, graças a Deus. Vamos fazer um louvor. Quem quer louvar a Deus, levanta a mão aí. Aleluia! Então vamos começar hoje louvando, cantando, adorando ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E faremos isso juntos, com os obreiros, diáconos, os músicos, os pastores. Aleluia! Deixa tudo na sua poltrona. Feche os seus olhos e abra seu coração. Vamos cantar e vamos adorar o Senhor antes de participar da mesa do Senhor. Aleluia! Eu quero que você cante com o seu coração, com fé, crendo que o louvor, o teu louvor, vai entronizar o Senhor, fará um trono para Deus. Um trono no seu coração, um trono na sua vida, na sua história. Aleluia, aleluia. Se você sabe, você fecha os olhos e cante esse hino, essa canção, esse louvor. Isso, vai cantando, adorando, confessando, fazendo autoexame, aleluia. O que seria? Aleluia. Que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero este sim acabo cometendo. Aleluia. Canta, igreja, canta, igreja. Aleluia. Porque o corpo já foi vendido como escravo, e não existe nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior, que no prazer da sua lei, tu és sei que venço o pecado de mim. Aleluia, Deus. Deus está nesse lugar. A presença do Espírito de Deus, desde quando começou aqui, já foi sentida, não é? E essa unção estará sendo derramada sobre toda a igreja. Muito importante isso, né? E agora nós vamos celebrar a Santa Ceia. É um momento realmente muito importante, porque fala, né? Que um dia estaremos também participando e visivelmente assentando-nos à mesa com o Senhor. A única exigência, conforme a pastora já falou, que é o que diz aqui: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Então, é a exigência feita, você se examinar.